Artigo 12. Na execução fiscal, far-se-á a intimação da penhora ao executado, mediante publicação, no órgão oficial, do ato de juntada do termo ou do auto de penhora. Parágrafo 1º. Nas comarcas do interior dos estados, a intimação poderá ser feita pela remessa de cópia do termo ou do auto de penhora, pelo correio, na forma estabelecida no artigo 8º, incisos 1 e 2, para citação. Parágrafo 2º. Se a penhora recair sobre imóvel, far-se-á a intimação ao cônjuge, observadas as normas previstas para citação. Parágrafo 3º. Far-se-á a intimação da penhora pessoalmente ao executado se, na citação feita pelo correio, o aviso de recepção não contiver a assinatura do próprio executado ou de seu representante legal. Artigo 13. O termo ou auto de penhora conterá também a avaliação dos bens penhorados, efetuada por quem o lavrar. Parágrafo 1º. Impugnada a avaliação, pelo executado ou pela Fazenda Pública, antes de publicado o edital de leilão, o juiz, ouvida a outra parte, nomeará avaliador oficial para proceder à nova avaliação dos bens penhorados. Parágrafo 2º. Se não houver na comarca avaliador oficial ou este não puder apresentar o laudo de avaliação no prazo de 15 dias, será nomeada pessoa ou entidade habilitada a critério do juiz. Parágrafo 3º. Apresentado o laudo, o juiz decidirá de plano sobre a avaliação. Artigo 14. O oficial de justiça entregará contrafé e cópia do termo ou do auto de penhora ou arresto com a ordem de registro de que trata o artigo 7º, inciso 4. 1. No ofício próprio, se o bem for imóvel ou a ele equiparado. 2. Na repartição competente para a emissão de certificado de registro, se for veículo. 3. Na junta comercial, na bolsa de valores e na sociedade comercial, se forem ações, debênture, parte beneficiária, cota ou qualquer outro título, crédito ou direito societário nominativo. Artigo 15. Em qualquer fase do processo, será deferida pelo juiz: 1. Ao executado, a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro-garantia. E 2. À Fazenda Pública, a substituição dos bens penhorados por outros, independentemente da ordem enumerada no artigo 11, bem como o reforço da penhora insuficiente. Artigo 16. O executado oferecerá embargos no prazo de 30 dias contados: 1. Do depósito. 2. Da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro-garantia. 3. Da intimação da penhora. Parágrafo 1º. Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução. Parágrafo 2º. No prazo dos embargos, o executado deverá alegar toda a matéria útil à defesa, requerer provas e juntar aos autos os documentos e rol de testemunhas, até 3, ou, a critério do juiz, até o dobro desse limite. Artigo 3º. Não será admitida reconvenção nem compensação, e as exceções, salvo as de suspeição, incompetência e impedimentos, serão arguídas como matéria preliminar e serão processadas e julgadas com os embargos. Artigo 17. Recebidos os embargos, o juiz mandará intimar a Fazenda para impugná-los no prazo de 30 dias, designando, em seguida, audiência de instrução e julgamento. Parágrafo único. Não se realizará audiência se os embargos versarem sobre matéria de direito ou, sendo de direito e de fato, a prova for exclusivamente documental, caso em que o juiz proferirá a sentença no prazo de 30 dias. Artigo 18. Caso não sejam oferecidos os embargos, a Fazenda Pública manifestar-se-á sobre a garantia da execução. Artigo 19.
Não sendo embargada a execução ou sendo rejeitados os embargos, no caso de garantia prestada por terceiro, será este intimado, sob pena de contra ele prosseguir a execução nos próprios autos para, no prazo de 15 dias, 1. Remir o bem, se a garantia for real, ou 2. Pagar o valor da dívida, juros e multa de mora e demais encargos indicados na certidão de dívida ativa, pelos quais se obrigou se a garantia for fidejussória. Artigo 20. Na execução por carta, os embargos do executado serão oferecidos no juízo deprecado, que os remeterá ao juízo deprecante para instrução e julgamento. Parágrafo único. Quando os embargos tiverem por objeto vícios ou irregularidades de atos do próprio juízo deprecado, caber-lhe-á unicamente o julgamento dessa matéria. Artigo 21. Na hipótese de alienação antecipada dos bens penhorados, o produto será depositado em garantia da execução, nos termos previstos no artigo 9º, inciso 1. Artigo 22. A arrematação será precedida de edital, afixado no local de costume, na sede do juízo e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, como expediente judiciário no órgão oficial. Parágrafo 1º. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30, nem inferior a 10 dias. Parágrafo 2º. O representante judicial da Fazenda Pública será intimado pessoalmente da realização do leilão com a antecedência prevista no parágrafo anterior. Artigo 23. A alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão público no lugar designado pelo juiz. Parágrafo 1º. A Fazenda Pública e o executado poderão requerer que os bens sejam leiloados englobadamente ou em lotes que indicarem. Parágrafo 2º. Cabe ao arrematante o pagamento da comissão do leiloeiro e demais despesas indicadas no edital. Artigo 24. A Fazenda Pública poderá adjudicar os bens penhorados, 1. Antes do leilão, pelo preço da avaliação, se a execução não for embargada ou se rejeitados os embargos. 2. Findo o leilão. A. Se não houver licitante, pelo preço da avaliação. B. Havendo licitantes, com preferência em igualdade de condições com a melhor oferta, no prazo de 30 dias. Parágrafo único. Se o preço da avaliação ou o valor da melhor oferta for superior aos dos créditos da Fazenda Pública, a adjudicação somente será deferida pelo juiz se a diferença for depositada pela exequente à ordem do juízo no prazo de 30 dias. 30 dias.